Graça e paz, bom dia, como vai você, meus amados irmãos? Estamos aqui de volta com nossas aulas e hoje eu estarei falando sobre a igreja de Esmirna, a terceira igreja das 7 cartas do Apocalipse, continuação aí dos nossos estudos. Eu tentei virar aí a câmera virar a câmera, né, do celular, vou estar utilizando a câmera frontal, porque eu achei que a qualidade dos outros vídeos não ficaram muito boa. Tentei fazer uma adaptação também aqui no meu áudio para ver se melhora um pouquinho, né? Não sei se você está vendo aí meu microfone, microfone aqui do Silvio Santos, mas eu vou tentar melhorar um pouquinho a qualidade do vídeo aí para que você consiga escutar um pouco melhor e ler também os slides aí com uma qualidade um pouco melhor, tá bom? Aproveitando, amados, comenta aí também no vídeo, fala para mim aí o que você achou das outras aulas, se tem alguma coisa que deixei passar, se falta alguma coisa, você comenta aí. Se você também tem alguma dúvida, faz o comentário aí na parte de baixo do vídeo aí, tá bom? Que assim que der, eu estarei respondendo você aí, tá bom, meus amados? Então vamos lá, capítulo 2 do livro de Apocalipse, estaremos falando sobre a igreja de Esmirna, que significa mirra, a igreja que foi esmagada para exalar o cheiro, né? Mirra é uma erva, né? Uma planta que possui um cheiro agradável, porém, para que esse cheiro seja agradável, você precisa apertá-la, esmagá-la para que essa essência venha exalar esse cheiro agradável, mirra. Por isso essa igreja tem significado. Esmirna significa mirra. É a igreja dos mártires, a igreja dos mártires, após apóstolos, né? E por isso ela é considerada como uma igreja dos mártires, né? A igreja que foi martirizada. Esmirna, falaremos também da tribulação, da pobreza dessa igreja, uma igreja extremamente pobre, faltava tudo em condições financeiras, alimento, né? Mas era uma igreja que tinha a presença do Senhor Jesus. Essa igreja sofreu também vários ataques dos falsos profetas, sofreu o ataque dos falsos cristãos que diziam-se convertidos ao evangelho, os judeus, que eram os falsos cristãos, eles se diziam convertidos, mas eles continuam no anseio dessa igreja, atrapalhando a vida e o progresso da igreja de Cristo. Nós veremos também a prisão de alguns mártires ilustres, inclusive os mártires pós-apostólicos, né? Vemos também a promessa da vinda eterna do nosso Senhor Jesus pela segunda vez após o capítulo 1. E falaremos um pouquinho de um mártir chamado Policarpo. Policarpo de Esmirna. Como foi seu martírio, qual foi a sua obra, falaremos um pouquinho sobre isso. Revisando a segunda aula, meus amados, a igreja de Éfeso, nós aprendemos que Jesus exortou essa igreja para voltarem ao primeiro amor. Jesus também exorta a igreja para deixarem de seguir os homens maus, falando dos nicolaítas e dos falsos profetas, e Jesus também faz exortação para deixarem as seitas, ok? Só uma revisão da segunda aula para que você possa se situar aí, a igreja de Éfeso, tá bom? Vamos iniciar essa aula hoje fazendo a leitura diferentemente das outras aulas. A gente vai fazer a leitura, vai tentar comentar, vai tentar fazer a exposição. Eu vou falar da igreja literal, quando eu refiro à igreja literal, é a igreja histórica, presencial, e eu falarei da igreja que serve para nós de forma espiritual, que é a igreja profética, enquadrando a igreja histórica dentro da igreja profética. Historicamente falando para os dias dos apóstolos, os dias que aconteceram, e profeticamente apontando para os nossos dias, tirando lição para os nossos dias, tá ok? Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11, fala da igreja de Esmirna e começa assim. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de padecer, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ó igrejas, o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Por aí, versículo 8 ao versículo 2. Amados, como eu tinha dito anteriormente, a igreja de Esmirna significa mirra. Ela tem a sua característica como uma igreja de alianças mundanas. Jesus exorta essa igreja para que ela não tema, para que ela seja fiel até a morte. Aliás, deixa eu só consertar aqui, a igreja tem como característica a perseguição e o martírio, tá ok? Só uma correção. A exortação é que ela não deveria temer, ser fiel até a morte, e que Jesus faz uma promessa a essa igreja que daria a coroa da vida, tá ok? Carta à igreja Esmirna. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa igreja. Durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem evangelística, todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho de Jesus. Atos capítulo 19, versículo 10. Pedro incluiu os eleitos e forasteiros da Ásia entre os destinatários de sua primeira carta. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. É bem possível que a igreja de Esmirna, uma cidade situada aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Éfeso, esteja incluída nessas citações. Mas a primeira vez que ela é identificada por nome é nas citações do Apocalipse. Por isso, não temos informações específicas sobre essa igreja. Além dos 4 versículos desta carta ao anjo da igreja de Esmirna, o pouco que sabemos é positivo. Esta carta elogia e encoraja sem oferecer nenhuma crítica dos cristãos em Esmirna. Diferente da carta de Éfeso, Jesus não faz crítica a essa igreja. Ele não faz nenhuma crítica a essa igreja. Ele elogia, né? A igreja de Esmirna, hoje, ela é conhecida com o nome de Izmir. Ela já não é mais conhecida como igreja de Esmirna. Essa igreja não existe mais, tá? Existe só apenas a arqueologia hoje conseguiu, assim como a igreja de Éfeso, remontar algumas estruturas que existiam nela. Não existe uma igreja estruturada física funcionando ali como igreja hoje. Ela está também situada na cidade da Turquia. E naquela época ela era o segundo maior porto do país. Esmirna era uma cidade antiga, de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo, já existia. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 a.C. E foi reconstruída pelos gregos no final do 4º século a.C. A cidade também ganhou uma nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tomou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como Guardião do Templo. Em grego, foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração da cidade, a deusa de Roma. Isso no ano de 195 a.C. Em 26 depois de Cristo, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, deus grego do mar, e de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. Pode ser um porto excelente, aliás, por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa. Era uma cidade próspera. A cidade era conhecida até o princípio do século XX por ser uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, com uma grande população de gregos e armênios, com cerca de 2.500 pessoas. A comunidade judia de Esmirna é a segunda maior comunidade da Turquia, a seguir a Istambul.
Depois da Guerra da Independência Turca, a população grega moveu-se para a Grécia e a população atual é predominante turca. Esmirna é muitas vezes chamada de a Pérola do Egeu. É considerada a cidade mais ocidentalizada da Turquia quanto a valores, ideologias, estilo de vida, papéis de gênero. O período dessa igreja, ela inicia-se no reinado de Trajano, que foi do ano 98 ao ano 117, no período de Adriano, de 117 a 138, de Marco Aurélio, de 161 a 118, Sétimo Severo, de 193 a 211, Valeriano, 249 a 260, e o período de Diocleciano, que é o período de 284 ao ano 305 depois de Cristo. Postando para você esse slide, você vai poder dar uma analisada. Essas são algumas ruínas da cidade de Esmirna. Essa é a cidade de Esmirna atual. Não existe mais a igreja funcionando ali. Ali não existe mais a igreja a qual João postou a carta nos primeiros séculos. Essa aí é a imagem da cidade de Esmirna, né? Uma cidade hoje totalmente turística, com algumas e muito belas edificações, ruínas ainda, edificações ainda que se mantêm de pé, né? A cidade de Esmirna, hoje chamada de Izmir, é uma das mais importantes cidades da Turquia, situada ao norte de Éfeso, situado numa linda baía do mar Egeu. Dentre as cidades da Ásia Menor, ela tornou-se um grande centro comercial. Nenhuma cidade sofreu mais massacres, terremotos, fogo e praga que Esmirna. Sob o poder dos romanos, a história relata que o povo pagão dessa cidade foi muito fiel ao culto imperial. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e último. Jesus começa esta carta frisando a sua eternidade, dizendo que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e que ele esteve morto e tornou a viver. Aqui ele ressalta a sua ressurreição. Esta frase destaca a vitória sobre a morte na ressurreição. Na situação dos discípulos de Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente importante lembrar da ressurreição de Jesus. O Senhor deles não fracassou diante da morte, ele a venceu. Eles, sendo fiéis, teriam a mesma esperança. Então aqui Jesus ele demonstra para essa igreja que assim como ele voltou dos mortos na sua ressurreição, ele faz uma promessa que através das perseguições que essa igreja passaria, eles morreriam por conta do martírio, né? Essa igreja ela é reconhecida pelo seu martírio, pelos mártires, né? Que vieram após os apóstolos, morreram de formas cruéis. Ele diz que para essa igreja não perder a esperança, porque assim como ele tinha ressurreto, essa igreja também passaria para a ressurreição, ou seja, essa igreja também, aqueles que morreram, aqueles que permaneceram na fé salvística no Cristo Jesus, também não passariam pela morte eterna, seriam ressurretos no último dia, que ele faz essa promessa. Versículo 9, conheço a tua tribulação. Aqui Jesus mais uma vez demonstra que conhece todas as coisas. Jesus no meio do candeeiro viu o sofrimento dos seus seguidores, da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados na terra durante o seu ministério. Aqui o Senhor Jesus ele diz que estava vendo, ele não estava com os olhos atados. Jesus sabia, conhecia a tribulação da igreja de Esmirna, sabia e fazia parte do propósito de Deus para que os mártires viessem a morrer e através desse testemunho a igreja crescesse. Quando mais um cristão morria, quanto mais os cristãos eram mortos, mais outros cristãos cresciam, nasciam e professavam a fé no Filho de Deus. Mais os judeus se convertiam ao cristianismo. Por isso é considerado que os mártires são considerados a semente da igreja, porque o sangue que escorriam eram como se fosse semente. Quanto morriam, mais eles cresciam, mais cristãos vinham, né? Ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam em Esmirna. Mesmo assim, ele não os poupou de toda a dor,
como viremos no versículo 10. A palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora, ou seja, perseguição. Esse slide, amado, você pode ver aí Esmirna como uma igreja mártir, né? Professando a Cristo, demonstrava estar disposta a sustentar-lhe o testemunho até o fim. Era uma igreja confessante. Muitos eram mortos, torturados, eles não negavam ao nosso Senhor Jesus. Mártires ilustres do segundo século, período da igreja de Esmirna, 155 depois de Cristo. Esmirna, amados, fala de um mártir ilustre, que é Policarpo. Um dos mais notáveis bispos de Esmirna, né? Policarpo, ele viveu no período de 69 a 155. Diante do carrasco romano, não negou a fé em Cristo Jesus. Policarpo de Esmirna foi um bispo da igreja de Esmirna do século II. De acordo com a obra do Martírio de Policarpo, ele foi apunhalado quando estava amarrado numa estaca para ser queimado vivo. E as chamas milagrosamente não a tocavam. Lembra quando eu comentei na igreja, aliás, na introdução, no prólogo, primeiro capítulo do Apocalipse, que existe um testemunho de Tertuliano que diz que o apóstolo João foi jogado numa candeia de azeite ou de óleo quente e ele não morreu, não sofreu com aquela queimadura. E aí consideraram ele como um homem muito santo. E alguns romanos tiveram medo, achando que ele era um mago. E aí, essa é uma das possibilidades a qual o apóstolo João foi preso na ilha de Patmos, foi isolado na ilha de Patmos. E aqui a gente vê numa referência que esse mártir Policarpo passou também por essa experiência. Ou seja, os mártires passaram por experiências tremendas antes do seu martírio. E aqui ele destaca, né, que ele era para ter sido queimado vivo, mas milagrosamente não o tocava. O fogo não o tocou. As chamas se abriram e não tocavam em suas vestes. Ele era considerado um mártir, um santo, por diversas denominações cristãs. Todos consideravam Policarpo como um homem muito santo. Policarpo havia sido discípulo do apóstolo João. Ele era discípulo, João já estava morto, né? Ele veio dando continuidade à pregação do evangelho. Ele era um discípulo do apóstolo João e ele foi atestado pelo bispo Irineu de Lyon, que ouviu-o discursar quando jovem e também foi ouvido por Tertuliano, mais uma testemunha ocular. A tua pobreza, mas tu és rico. Apesar de morarem numa cidade próspera, Esmirna era uma cidade próspera, os cristãos em Esmirna eram totalmente pobres, faltava quase tudo. Provavelmente sofriam discriminação por causa da sua fé e assim se tornaram pobres. É bem possível também que tivessem sacrificado seus recursos em prol do evangelho, como os macedônios fizeram para ajudar os irmãos necessitados, alguns nos anos anteriores. Veja 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 9. Mas a pobreza material não tinha tanta importância quanto a situação dos discípulos de Esmirna. A situação dos discípulos de Esmirna era muito melhor do que a igreja de Laodiceia, que se achava rica apesar de sua pobreza espiritual. Existe uma diferença muito grande. Essa igreja ela tinha uma pobreza material, não espiritual, como a igreja de Laodiceia, que era ao contrário. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas era pobre totalmente espiritual. E o que o Senhor aqui destaca para a gente, que essa pobreza, para os cristãos de Esmirna, né, eles passavam necessidade. Alguns estudiosos acreditam que eles eram considerados como a escória da humanidade. Eles eram considerados como o lixo da sociedade. Eles não tinham muito proveito, não tinham trabalho, não tinham como se alimentar por conta de ser considerado hereges, de estar formando uma nova religião. Só que o próprio Jesus diz aqui que eles eram considerados ricos, porque o Senhor Jesus reconsiderava o coração. Eles eram ricos espiritualmente por ter a promessa da sua segunda vinda, herdeiros do Filho de Deus, detentor de todas as coisas do reino de Deus. Então a pobreza deles aqui era um material, era uma igreja pobre, eles eram
tinham necessidades das coisas materiais. Pode acontecer também que a pobreza deles tenha sido por conta da distribuição para outros cristãos, ou seja, os que tinham mais condições financeiras doavam para os que menos tinham condições financeiras, e aí eles também poderiam ser considerados pobres ou todos iguais perante a Deus. Mas fato é que Deus considera essa igreja como uma igreja rica espiritualmente. Nesses slides você pode ver as condições da igreja de Esmirna. Esmirna carecia de tudo. Ela fala e aborda dizendo que a igreja tinha carência de tudo. O próprio Senhor reconhece a extrema pobreza dessa igreja. A blasfêmia dos falsos judeus. Blasfemar é falar mal. Frequentemente refere-se à blasfêmia contra Deus aqui. Porém, a blasfêmia é um aspecto do sofrimento dos crentes em Esmirna. Esta difamação veio de pessoas que se chamavam judeus, mas de fato não eram verdadeiros judeus. Então, ou seja, os verdadeiros cristãos não blasfemavam, não reclamavam da sua pobreza, da falta que havia no meio deles, eles não reclamavam. Mas os falsos cristãos, que eram os judeus, esses sim blasfemavam e reclamavam. Mas a Bíblia diz, claro, que eles eram falsos. Eles eram falsos. Fica um ensinamento para nós, né, amados? Momento de tribulação, de dificuldade, de pobreza, não devemos blasfemar nem reclamar. O Senhor nos considera como ricos espiritualmente. Não que não tenhamos necessidades materiais, mas que na nossa adversidade, dificuldade, pobreza material, Deus nos considera ricos espiritualmente falando, né? Não podemos esquecer, abrindo um aspas, que também o verdadeiro aqui, o cristão verdadeiro, ele não tinha bonância, nem fartura, nem era uma igreja rica materialmente, mas elas também não faltavam o básico. Porque a promessa do Senhor Jesus Cristo é que não falta o básico não iria faltar, ok? Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna, esses sim eram aqueles que blasfemavam, perseguiam os cristãos. Além de dizer que eram cristãos, eles perseguiam os cristãos e blasfemavam contra Deus. Ao invés de serem verdadeiros judeus, descendentes espirituais de Abraão, eles faziam totalmente o contrário. Depois você leia João capítulo 8, 39 a 47, Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Eu estou colocando essas referências para que o vídeo não fique muito grande, né? Depois fique um vídeo cansativo para você assistir. Depois você pode checar e fazer esse estudo aí, conferindo na sua Bíblia. Eram servos de Satanás. A palavra de Deus diz que esses falsos cristãos, esses judeus falsos, eles eram servos de Satanás, o principal mentiroso e acusador dos fiéis. Você pode ver lá em João 8, 44, né? Não é muito diferente hoje. Nós temos muitos falsos irmãos, blasfemadores, irmãos que nos caluniam, irmãos que, quando vê a pobreza do próximo, fala que é maldição, não o abençoa, se considera melhor do que os outros, extremamente um fariseu, né? As condições da igreja de Esmirna, conforme esse slide, você vai ver a imagem desse cão aí, desse lobo e da ovelha, né? Além dos ataques externos e internamente, a igreja de Esmirna era perseguida por falsos crentes a quem o Senhor Jesus desmascara. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem diante das tribulações que viriam logo após. Covardes não têm esperança em Cristo. Pessoas que fogem da sua responsabilidade de Jesus por medo de sofrer não são dignas da comunhão com Ele. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento nesta vida não acreditam ou acreditavam nas palavras que Jesus mandou a essa igreja. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O diabo é visto como uma fonte de perseguição e alguns seriam
presos, provavelmente aguardando julgamento e possível morte. Amados, aqui a palavra vai falar que o próprio diabo lançaria alguns dos cristãos à prisão. Muitos desses cristãos seriam perseguidos, seriam presos, jogados às prisões, e eles passariam por um tormento de um certo tempo. Aqui o Senhor ele fala para que esses irmãos, para que eles não temessem. E Jesus aqui, ele já dizia para a sua igreja que eles iam sofrer, mas que era para que eles não temessem, eles tinham que passar por essa tribulação por conta do testemunho do evangelho. Então Jesus faz aqui e oferece a essa igreja, a esses irmãos, um conforto, dizendo que os livraria. O que nós também podemos tirar como lição, que todo sofrimento tem um tempo estipulado por Deus. O sofrimento a qual nós vivemos, a qual você pode estar passando hoje, não sei qual é, ele tem tempo de início, ele tem tempo para terminar. O tempo é determinado por Deus, e aqui não era diferente. E aqui também ele vai dizer que o próprio Satanás, o diabo, é quem lançou esses irmãos. Como nessa época o diabo lançou os irmãos? Através do Império Romano, através dos falsos judeus. Os falsos judeus se infiltravam dentro da igreja de Cristo e, assim como Judas Iscariotes entregou o próprio Cristo, esses falsos judeus também entregavam os cristãos, que nessa época viviam muitos até mesmo isolados para se manterem vivos, né? Então esses falsos judeus entregavam os cristãos e eles foram mortos, foram perseguidos. Então ele diz aqui na palavra, falsos judeus que são da sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás é uma representação do templo judeu, do povo judeu que não aceitou e não acolheu o Messias. Nesse próximo slide você vai ver as condições, né, uma reflexão a respeito da igreja de Esmirna, como que era feito. Essa imagem demonstra uma prisão, de como era realizado. Inclusive as crianças eram jogadas dentro dessa prisão, foram executados. O que nós sabemos é que eles perseveraram até o final. Foram presos, jogados na prisão, perseguidos, açoitados, eram pobres materialmente, lhe faltavam muitas coisas, mas eram considerados ricos espiritualmente por Deus. Momento em que o cristão era lançado na arena. Esse aí é uma imagem que demonstra mais ou menos como era, né? Trazendo um pouquinho para o tempo profético, né? O tempo do fim, nosso tempo hoje, o futuro, as condições da igreja de Esmirna não é muito diferente. Nós também vivemos nesse período. Nós também temos mártires no século XXI, século XX, século XXI, também temos mártires, assim como a igreja de Esmirna. Por isso a igreja de Esmirna, ela profeticamente nos ensina e nos traz lições. Nessa imagem que você está vendo, Apocalipse 2:9, falando a respeito das tribulações, as tribulações podem ser perseguição, pode ser prisão, pode ser morte por conta da sua confissão de fé, né? Por conta do Deus a qual você serve, você pode ser perseguido, morto. E um exemplo disso é os nossos missionários em campo. Os verdadeiros apóstolos que estão plantando igreja, pregando o evangelho em países fechados. É um grande exemplo de perseguição, de morte, assim como nossos primeiros cristãos. Eu lembro que eu visitei a casa de um irmão no ano de final de 2018 para 2019, de um missionário em Minas Gerais. Esse irmão extremamente abençoado. Um irmão, a obra que ele estava realizando, uma obra extremamente abençoadora na vida daquela comunidade ali. E aquele irmão não tinha mal lugar para dormir, mal uma cama na sua casa, não tinha mal um alimento. Quando nós chegamos ali, ele nos apresentou um pão e um café, e era aquilo que ele tinha para comer, e ele nos serviu. Então nós vemos as tribulações e as dificuldades e a pobreza material, como aqui na igreja de Esmirna, também na vida da igreja moderna. Os verdadeiros missionários, servos, fiéis do Senhor, eles estão em campo trabalhando.
Eles não estão pregando apenas nos púlpitos, nas igrejas, nos templos, como aqui ele diz dos judeus, como ele cita aqui a sinagoga de Satanás, a sinagoga de Satanás dos judeus, que só pregavam e acreditavam que Deus estava dentro dos templos. Né? Então aqui ele fala, meus servos serão presos por pregar o meu nome, por ensinar meu nome, serão perseguidos, serão lançados na prisão, pelo um determinado tempo. Né? Então, existe isso está acontecendo nos nossos tempos. Se eu não me engano, essa imagem que você está vendo aí, esse slide, é da Coreia do Norte, um país extremamente fechado, onde os cristãos são mortos, são pegos e são mortos por amor ao nosso Senhor Jesus. Aí ele continua dizendo, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Opa, aqui ele diz 10 dias, lembrando na primeira aula, a qual nós colocamos alguns simbolismos. Nós sabemos que um dia para Deus equivale a 1000, mas nem sempre essa representação ela é literal. Em alguns textos, um dia para Deus é como se fosse 1000. E no livro de Daniel, existe um período de tempo que equivale a praticamente um ano. Então, nós temos que entender que existem algumas mudanças de interpretações e alguns textos. Por isso, nós precisamos entender um pouquinho de hebraico, de grego. Exemplo, amado, quando Jesus disse ali para Pedro voltou a pescar por conta de ter negado Jesus. Jesus tinha sido levado aos céus, ele ficou triste, ele voltou a pescar, voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Jesus aparece para ele ali na praia, chama, manda eles jogarem a rede para o lado esquerdo, se não me engano, ou lado direito. Eles não tinham pego nada naquele dia, eles pegam um peixe e aí enche ali a rede de peixe e vem para a praia ter um encontro com Jesus. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Se eu não estou me enganando, se eu estou citando memória, nessa passagem Jesus fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, eu te amo, Senhor. Jesus fala novamente, Pedro, tu me amas? Pedro fala pela segunda vez, tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus fala pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro fala para ele, muito triste, eu te amo. Ou seja, nessa passagem, Jesus fala e pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro amava ele. Nós sabemos que quando pegamos ali aqueles 3 amores, a qual Jesus fala da mesma forma na nossa interpretação, nas nossas Bíblias, hoje vai dizer amor, nós vamos entender que o que Jesus fala pela primeira e segunda vez como amor é o amor ágape, agapau, o amor incondicional. Ou seja, Jesus perguntou a primeira vez, Pedro, tu me agapau? Ou seja, me ama incondicional. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ou me ama agapau incondicionalmente? Pedro não poderia responder que amava. Por isso ele se entristeceu, porque o amor incondicional o ser humano não consegue ter. Apenas Deus tem o amor incondicional pelos seus servos, pelos seus filhos. E aí, na terceira vez, quem entende o grego vai entender que Jesus já faz uma pergunta com outro tipo de amor. Quem estudou os 4 tipos de amor no grego, aí tem aula no nosso canal, vai entender que quando Jesus fala pela terceira vez, ele não fala mais amor ágape, ele fala filéu. Ou seja, Pedro, tu filéu-me, ou seja, Pedro, tu me ama como amigo. E aí Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro amava como amigo. Então, nós temos que entender que a introdução de algumas passagens, ela precisa ser examinada, é o que nós chamamos de exegese, de conhecimento do hebraico e do grego, para que a gente consiga interpretar o texto de forma corretamente. Nós não podemos apenas ler o texto de forma literal. Ok? Então aqui ele vai começar a falar sobre a prova que o próprio Senhor, ou que o Satanás entregaria o seu povo para e ter uma tribulação de 10 dias. Ou seja, o efeito da tribulação seria o de provar a fé. Esse era o motivo. A tribulação é de provar a fé, assim como nós, quando somos provados, é para que nossa fé seja amadurecida. Eles foram provados nessa tribulação. A sua lealdade a Cristo seria testada sobre a ameaça de morte, mas a perseguição não continuaria para sempre. O tempo tinha
sido um tempo determinado por Deus. Mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias aqui sugere um tempo curto, mas completo. Ou seja, 10 dias sugere um tempo curto, mas completo. Seria uma provação completa, mas teria um fim. Então as pessoas morreriam, muitos cristãos morreriam, mas teria um tempo que Deus interveria e aquilo ali mudaria. Ok? Por ter vínculos tão fortes com a idolatria oficial de Roma, Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os cristãos. Esta carta fala sobre perseguições que viriam àquela igreja. Até décadas depois do Apocalipse, perseguições atingiram seguidores da cidade de Esmirna e de toda a humanidade. E nós podemos ver que a perseguição ela se encontra até hoje. Por isso a igreja de Esmirna tem exemplos para nós hoje, profeticamente falando, porque desde aquela época já existiam as perseguições. Não é diferente, né, nos dias de hoje. E essa passagem, essa palavra, ela nos ensina, ou seja, tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Exemplo, coronavírus. Tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Não vai ficar para o resto da vida. Existe o tempo já determinado por Deus de todas as coisas. E nosso sofrimento também tem um tempo determinado por Deus, assim como a nossa morte. Nascemos e a nossa morte também tem um tempo determinado por Deus, ok? Continuando no verso 10, ser fiel até a morte. Aí Jesus já faz aqui um pedido, já faz uma exortação. Meus servos, minha igreja, seja fiel até a morte, não negais o meu santo nome. O fim desta perseguição, para alguns, poderia ser a própria morte. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Às vezes, irmãos, arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo na obra de Deus, ou fazer algo que Deus nos pede. Mas nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Isso é muito importante. Tudo que Deus nos exige, que pede de nós, isso sim é mais importante do que a nossa própria vida. Ou seja, a obra de Deus, ela é mais importante que a minha e que a sua vida. Continuando no versículo 10, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui uma promessa maravilhosa, como nas demais cartas. Ele faz uma observação, ele diz o que a igreja vai passar, ele exorta a igreja, ele repreende a igreja. Nesse caso aqui não há repreensão da igreja, e ele fala, e dar-te-ei a coroa da vida, a promessa da vida eterna. Aqui ele já fala, olha, vocês vão morrer, vocês vão passar por momentos de tribulações, muitos vão falecer, vão morrer, vão ser perseguidos, vão ser castigados, mortes brutais. Satanás vai perseguir vocês, ele vai lançá-los na prisão, mas ser fiel até a morte, porque eu dar-te-ei a coroa da vida, a promessa da segunda vinda, da vida eterna, assim como Jesus faz para todos nós, que um dia ele virá buscar a sua igreja e que faz essa promessa maravilhosa de que nós seremos salvos, né? Seremos levados com ele junto a essa cidade maravilhosa que é a Nova Jerusalém. A palavra que coroa, em grego, ela tem uma interpretação que se chama estepanos, né? Não sei se eu estou pronunciando correto, mas ela escreve exatamente estepanos ou etepanos, refere-se à coroa da vitória, a coroa da vida de Deus, o único que pode dar a vida. Veja depois aí, leia João capítulo 5, 26, 14, 6 e 1 João capítulo 1, versículo 1. Segundo, aqueles que amam a vida de Jesus receberão a coroa da justiça, 2 Timóteo 48. Então, somente aqueles que amam a Jesus serão fiéis ao Senhor Jesus, e só quem amam ao Senhor Jesus terão a vida eterna e receberão a coroa da vida. Se nós também observarmos o mandamento do Senhor, que amar os próximos como a si mesmo é o novo mandamento, ou seja, o resumo de todos os outros mandamentos, se você também não ama o próximo, você não ama a Deus. Se você não ama o próximo, não ama o Deus, você não tem a promessa da vida eterna. É fácil assim.
Então precisamos amar o próximo, ok? Depois você faça uma reflexão a respeito do verso 10. Dando continuidade, Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, aí o final de todas as cartas, o Senhor Jesus, ele manda o apóstolo João escrever. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11. Como em todas as cartas às igrejas, Jesus chama os destinatários para ouvirem a tua voz. Assim como Jesus está falando hoje agora, através do texto com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às suas igrejas. O vencedor, versículo 11, aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições são vencedores em Cristo. E de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Continuação, versículo 11. Ou seja, não sofreria castigo eterno. Capítulo 20, versículo 6 ao 14 e o capítulo 21 ao 8 fala disso. Os perseguidores poderiam até causar a primeira morte, ou seja, a morte física, mas os fiéis não poderiam perder a sua vida eterna, porque o Senhor estava prometendo a vida eterna. Como assim? Primeira morte, segunda morte. Já falamos isso em uma de nossos estudos anteriores. Aqui eu não vou reprisar, né, a respeito dessa aula. Depois você pesquisa aí e estude essas aulas. Segunda morte, como assim? Que morte é essa? Porque ele faz a promessa, né? Ele fala que de nenhum modo sofrerá dano à segunda morte. Então ele faz a promessa. Morreu em testemunho de Cristo. Morreu fiel. Você não vai passar pela segunda morte. Segunda morte. A Bíblia fala que existe 3 tipos de morte. Eu já falei nisso e vou só fazer um parênteses. 3 tipos de morte e 2 mortes. Quais são elas? E o que é a morte? Vamos lá. Conforme esse slide aí para você ter um pouco de reflexão, se analisar através das imagens, conforme descrito em Romanos 6, 23, a morte é consequência da queda. Após a queda do homem, Adão e Eva, a morte entrou no mundo, toda a humanidade, por conta do pecado, nasce morto espiritualmente, nasce já separado de Deus. E o que as Escrituras dizem? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, logo, a morte é a consequência do pecado ou a consequência da queda do homem. Então, todo homem sem Deus, ele é morto espiritualmente. Ele já nasce morto espiritualmente. Essa tabela de comparação de morte, você pode observar que eu botei que a morte significa o quê? Separação. Separação do homem com Deus. Antes de Adão e Eva tinha total acesso a Deus. Deus visitava eles no paraíso, tinha acesso inteiro. Após a queda, Deus se separou, colocou os anjos ali e Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Após esse período, o pecado entrou na humanidade e nós, como um vírus, somos infectados pelo vírus do pecado. Como resolver o problema do pecado? Como resolver o problema do vírus do pecado? Apenas através da cruz de Cristo Jesus, através da graça, da salvação que ele nos proporciona. E nós precisamos crer e entregar a nossa vida a Jesus, crer que ele é o único Senhor Salvador da nossa vida, que nenhum outro caminho leva a Deus, só apenas o próprio Cristo. Esse é o motivo a qual você pode escapar e você não deixará de ser pecador, mas você será justificado pelos seus pecados. Voltando aqui à morte, né, que significa separação, não gostaria que você ficasse confuso nessa área aqui. Que na verdade a gente sempre resume em 2 mortes. Morte literal, você morreu, foi sepultado. Segunda morte é a morte que ocorrerá depois da sua morte física. É a morte espiritual, ok? Aqui eu quis botar 3 para que você entenda que existe uma diferença, é importante a gente aprender isso. Primeiro tipo de morte é a morte física. É aquela que todos nós já estamos destinados a morrer, vamos descer à sepultura, estaremos mortos. Enterrou, morto, todo mundo. E aqui sela seu destino da alma. Aqui você já morre salvo ou você morre condenado. Segundo tipo de morte, que também não deixa de ser
uma morte, é a morte espiritual, qual eu falei de Adão e Eva. Ou seja, todo ser humano morre, já é morto espiritualmente por nascer no pecado. Se ele não for justificado, ele e morrer na primeira morte, na condição de não ter conhecido a Cristo Jesus, morto espiritualmente, ele já morre também condenado. E a terceira morte, que é a morte, que ele refere-se aqui ao texto de Apocalipse, que é a morte eterna, a morte que não tem jeito, a morte que não tem volta. A primeira morte tem jeito? Tem, morrendo com Jesus, você já morre com a garantia da salvação. A segunda tipo de morte tem jeito de ser resolvido? Tem jeito, crendo em Jesus como único Senhor Salvador, entregando a vida para ele. Você passa do estado de morte espiritual para vivo em Cristo Jesus. Aí, automaticamente, você morrendo a primeira ou a segunda com Cristo Jesus, ou morrendo com Cristo Jesus e entregando a vida para Jesus, não tendo mais a vida morta espiritualmente, você morre salvo. Então, você escapa da terceira morte. Como não escapa da terceira morte? Morrendo sem Cristo Jesus. Sem confessar Jesus Cristo como único Senhor Salvador, sem ter entregue sua vida, sem ter escutado, correspondido à salvação que Cristo deu para você. Então você morre eternamente e não tem jeito esse tipo de morte. É, entre parênteses, o inferno, que a Bíblia chama de inferno, lago de fogo. Ok? Entendemos aqui o tipo de morte. Vamos fazer um pequeno resumo a respeito da morte. Primeira morte, a morte física. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 2. Ou seja, primeira morte. Portanto, como um homem entrou o pecado, ou seja, entrou através de Adão e Eva no mundo, e pelo pecado deles entrou a morte, ou seja, a separação do homem a Deus. Assim também a morte passou a todos os homens, a todos nós, como um vírus, como eu me referi, um vírus, fazendo uma simbologia, por isso que todos pecaram. E todos estão destituídos da graça de Deus, mortos nos seus delitos. A primeira morte significa a morte física, ou seja, a passagem desse mundo visível para o mundo invisível para os nossos olhos e sensações naturais. Morrer com um exemplo para você entender como que é essa morte. A morte, ela é assim. Morrer é como apagar de um abajur de cabeceira ao amanhecer. Quer dizer, você quando clica lá no botãozinho lá, você dormiu, clicou no botãozinho lá do abajur lá de cabeceira lá ao amanhecer. Tá ok? Você apagou aquela luz. Então, pum, a morte é isso. Ninguém sabe a hora. De repente você está vivo aqui, de repente, pum, morre. Essa é a primeira morte, né? Como apagar de um abajur com amanhecer, né? Entramos em uma dimensão nesse período muito maior do que a luz limita, ou entramos numa dimensão muito maior do que a luz limitada de um abajur de cabeceira. Por quê? Porque Jesus disse que e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer padecer ou parecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus aqui, nessa carta, ele vai falar, através de Mateus capítulo 10, 28, a respeito também dessa morte. Por isso que ele fala à igreja de Esmirna para que não temais, não tenham medo de quem vai tirar a vida física de vocês. Vocês estarão morrendo fisicamente. Porém, eu estou garantindo a vida eterna a todos vocês. A primeira morte selava o destino da vida daqueles crentes, mas havia a garantia que pós-morte a vida continuaria com Cristo Jesus, salvo na eternidade. É isso que ele está dizendo. O segundo tipo de morte, a reflexão a respeito dela, é as nossas iniquidades, né, que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Fazem separação entre nós e o nosso Deus, essas nossas iniquidades, ou seja, o pecado, né, que encobre o rosto de todos nós para que não vos ouça. E o pecado, ele causa isso na gente, ele causa uma cegueira e a gente não consegue enxergar nem ouvir a Deus. Então nós nascemos espiritualmente mortos e até que Deus o chame, e aí é predestinação, ou até que você aceite Jesus, e aí já é livre-arbítrio, né? Não vamos entrar nesse detalhe também, uma aula particular depois sobre esses dois quesitos,
mas são duas coisas que existem ao mesmo tempo que nós não entendemos muito bem, ou até que você creia e aceite, ou até que Jesus já tenha te predestinado e você de uma certa forma virar ele, antes desse processo você está morto espiritualmente, porque ainda você não conheceu Jesus, não conhece Jesus. Então há essa necessidade, né? Nossos pecados encobrem, fazem-nos separação de Deus. Morremos espiritualmente, já nascemos, aliás, espiritualmente mortos. Depois você lê Isaías 59:2, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, versículo 1, versículo 2. Aqui ele vem falando que Jesus, Cristo Jesus, é aquele que vivifica os mortos. Falando daqueles que já nasceram espiritualmente mortos, nos seus pecados condenados. Então Jesus é quem vivifica, por isso a salvação não é meritória, ela é graça. Então é Jesus que resgata, e que noutros tempos andaste segundo o curso desse mundo. Nós andávamos conforme as nossas próprias vontades, segundo as potestades do príncipe do ar, espírito que agora opera no filho da desobediência. Então todo aquele que vive sobre ou sem Jesus está debaixo das potestades de espíritos malignos, do Deus desse século, que é Satanás, que causa em nós, ou naqueles que não creem em Jesus Cristo, o espírito da desobediência. Então, todo que nasceu e não creu e continua no espírito de rebelião, de não crer em Deus, está no espírito da desobediência sobre potestades e espíritos malignos, para que eles não creiam. Por isso, Jesus precisa interferir. E a palavra de Deus, ela é pregada e muitos não querem escutar as escrituras. Qual é o método da qual Jesus escolheu para que os seus salvos sejam chamados? A pregação do evangelho. Todo aquele que escuta a pregação do evangelho e não absorve, não escuta, não acredita, endurece o coração, está morto nos seus delitos, está condenado, está vivendo sobre a potestade desse mundo, que são espíritos malignos e o Deus desse século, que é Satanás. Ok? Deu para entender? Falando sobre o segundo tipo de morte. A Bíblia considera a pessoa sem Deus, morta espiritualmente. Essa morte espiritual se dá por causa do pecado que reina em nossa vida. Sem Cristo, todos estão nessa condição de morte espiritual. Ele, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como vemos no verso bíblico, todos estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus pelos nossos pecados. Porém, essa condição de morte pode ser mudada pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dado por Deus, por isso ela não se perde. Só uma parente para quem diz que salvação se perde. Não perde porque não é você que escolheu. Você apenas escutou, aceitou a mensagem, creu na mensagem porque assim Deus quis. Mas a salvação, quem deu, quem concedeu, quem escolheu, quem predestinou foi Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Salvação é dom de Deus, é graça e mérita, presente que você não merecia. Efésios 2:8, sem receber essa graça pela fé, todos estão mortos espiritualmente diante de Deus. Todos. Sem Jesus, não dá. Tem uma música assim? Sem Jesus não dá. Sem Jesus nós morreremos espiritualmente, né? Segunda morte ou terceiro tipo de morte. Morte eterna. Primeira morte, você pode morrer salvo com Cristo ou condenado. Morte espiritual, todos nascemos assim, mas podemos escolher viver com Cristo. E aí passamos do estado de morte espiritual para uma vida plena com Jesus Cristo. Terceiro tipo de morte, não há jeito. Ou seja, mas quando aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago
que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por que ele reflete isso aqui? Isso serve para o crente? Isso serve só para o ímpio que não tem Jesus? Esse texto aqui serve para quem? Este serve para quem morre ou para quem está nessa situação sem Cristo Jesus, ou para aquele que está debaixo da graça de Cristo Jesus e ainda continua praticando esse pecado de estimação. Então ele fala aqui para você, o que te resta é a morte, é a segunda morte, né? É o fogo eterno, o inferno, duro, né? Duro. Então todos que estão debaixo de uma certa forma, de qualquer tipo de pecado sem Cristo Jesus, é a segunda morte. Vai passar pela primeira, já é morto espiritualmente, vai para a terceira morte, que não tem jeito. Desceu a cova, morto espiritualmente. E aí o que resta na segunda vinda de Cristo é o seu julgamento para a perdição eterna. Apocalipse 21, 8. Essa é a morte que o texto de Apocalipse 2 fala, lá no versículo 11. Essa é a segunda morte a qual ele está dizendo. Qual a solução para essa morte? Existe solução para essa morte? Não existe solução para essa morte se você morreu sem Jesus, se você não creu. Sem Jesus, não tem solução. Você tem escolha de aceitar, de crer, de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o único Senhor Salvador da sua vida. Você tem. E ao longo da nossa vida todinha, nós escutamos o Evangelho. Nenhum ser humano, eu creio, na face da terra, nunca jamais tenha ouvido falar que existe um Deus, que existe um Salvador. Todos. Pode acontecer em alguns grupos pequenos, isolados, que tem ali a janela 440, tem um nome dessa janela ali, em alguns países árabes, fechado. Mas mesmo na teologia deles existe um Messias. Eles sabem que existe um Salvador. Para eles, esse Messias é o anticristo deles, mas é o nosso Salvador. Eles sabem de uma certa forma. Outra coisa é que a revelação de Deus, até na própria natureza, Deus se revela. Deus se revela até através da própria natureza. Falando aí, vamos falar para os índios, né, que nunca tiveram encontro, né, que adora o céu, a lua, o sol, né, mas eles hão de dar conta através, não da pregação do Evangelho, mas através da natureza, das coisas a qual fez. Deus se revela através até mesmo da natureza. Então todo ser humano tem oportunidade, teve oportunidade, tem oportunidade e está tendo oportunidade. Você que está ouvindo aí, talvez, mais uma oportunidade que você está tendo. O inferno é real. Ninguém quer pregar sobre isso, porque é duro, mas é real. É real. Jesus, ele morreu na cruz para que você não vá para lá. Porque você morreu, nós, e quando eu falo você, estou me referindo a mim. Estou usando eu também. Se nós não vivermos e não reconhecermos Jesus Cristo como Senhor, Salvador, único, e único, não há vários caminhos que levam a Deus. Existe apenas um que se chama Cristo Jesus. Não existe vários caminhos, várias religiões. Não, existe só apenas um caminho. Cristo Jesus é o nome dele. Só através dele nós podemos escapar dessa morte e partirmos ao fechar de nossos olhos para a graça e para a presença eterna junto do Pai nos céus. Ok? Então, meu irmão, conclusão que nós podemos tirar sobre esse estudo da igreja de Esmirna. Ora, a Esmirna, no primeiro século, não seria fácil para os discípulos. Não foram fáceis para eles. Foram difíceis. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa. Porque a idolatria oficial, juntamente à religião, com a força do governo, prometia uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade, tentando-os abandonarem a sua fé. Eles faziam com que os cristãos tentassem perder a fé, né? Para melhorar suas circunstâncias ou até para evitar a morte violenta. Muitos ali negavam Jesus para não ter aquela morte violenta. Para vencer essa tentação,
Eles teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte, que fez a promessa que eles também venceriam. Mesmo se morressem, as suas vidas eternas seriam garantidas, somente se mantivessem sua confiança no eterno Senhor e Salvador, o primeiro e o único que esteve morto e tornou-se a viver. E a promessa que ele tem para nós é que nós morreremos, mas nós voltaremos a viver na ressurreição no último dia. Estaremos junto com o nosso Senhor, nosso Salvador, onde lá não existirá mais perseguição, sofrimento, tribulação, choro, nem ranger de dente. Lá haverá paz, amor, harmonia. É isso que Cristo Jesus promete à sua igreja, prometeu à igreja de Esmirna, promete para a igreja atual, promete para o povo de Cristo e para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, único e suficiente Senhor da sua vida. Tá ok, amado? Nossa próxima aula, no próximo domingo, será sobre a igreja de Pérgamo. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá seu joinha, dá seu like aí no YouTube. Nós estaremos transmitindo, por enquanto, essas lives no Facebook, que nós estamos com algumas restrições no YouTube, mas acredito que dentro de um mês nós já conseguiríamos fazer as transmissões novamente no YouTube. Colocarei também esses vídeos numa playlist para que você possa seguir a ordem certinha dos estudos, tá ok? Comenta aí embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo com seu amigo, alguém que precisa ouvir uma mensagem edificadora. Essas aulas, elas trazem edificação e crescimento espiritual, né? Ela possui mensagens duras, mas mensagens de conforto, de edificação para o tempo que nós estamos vivendo, né? Então é uma aula muito edificadora, muito abençoadora para todos nós, tá bom? Se você gostou, então escreve aí, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos esse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Que a graça do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, esteja com você, na sua casa, que vos livre e vos abençoe de todo mal. Amém? Até mais. Fiquem na paz.